A gente tem ouvido muito falar ultimamente em saúde mental no trabalho. E isso porque é muito grande, é crescente o número de adoecimentos no trabalho, adoecimentos psíquicos relacionados ao trabalho ou decorrentes do trabalho. Mas, na verdade, quando a gente fala de saúde mental no trabalho, a gente está pensando em saúde, a gente está pensando na saúde do trabalhador, porque saúde no trabalho inclui corpo e mente. Quando a mente não está bem, quando a alma não está bem, o corpo também não está bem. E aí começam a aparecer outras doenças, além das doenças mentais relacionadas ao trabalho. Eu, particularmente, não gosto do termo saúde mental no trabalho, porque eu acho que ele vem acompanhado de um certo estigma, que é a relação direta que se faz com as perturbações da mente. Quando a gente pensa em saúde, a gente deve pensar também em algumas práticas ou alguns discursos, eu acho que é melhor falar discurso. Um discurso muito recorrente é o da resiliência. O funcionário que não é resiliente, ele acaba sendo encarado como uma pessoa fraca, uma pessoa sem brio, uma pessoa sem motivação, uma pessoa que não tem aquele brilho no olho que é desejado pelo mundo corporativo. E isso acaba muitas vezes confundindo o funcionário que entende que ser resiliente é aceitar tudo, a qualquer preço, inclusive, custando a própria saúde. As empresas acabam colocando esse discurso da resiliência como uma forma de eximir a responsabilidade das empresas sobre o controle de um clima organizacional que é, sim, responsabilidade da empresa. Esse sim, é responsabilidade da empresa manter um clima organizacional, manter dentro das suas instalações comportamentos dignos e que preservem a dignidade das pessoas. Isso não é uma responsabilidade do funcionário ser resiliente e deixar todo tipo de prática acontecer. Não, é responsabilidade da empresa. Só que quando ela faz esse discurso de resiliência, o funcionário puxa para ele uma responsabilidade que é a da manutenção do clima. O clima organizacional, ele precisa ser pautado também pela ética corporativa, né, pelos documentos estratégicos, e exista um procedimento para o cumprimento dessas normas. Isso é responsabilidade da empresa. Agora, cabe ao funcionário observar se isso está ocorrendo ou não. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar sobre a questão do cuidado em relação à resignação. Agora, tem uma coisa que é muito importante também, que são esses 2 extremos, né. Ou a pessoa se resigna e aceita tudo, em nome de uma carreira, em nome ah, de uma ascensão profissional, ou a pessoa acaba abrindo mão da própria qualidade do próprio trabalho e vai fazendo aquele trabalho como dá, deixando levar, sem observar nenhuma excelência. Esses 2 extremos são ruins, porque o primeiro leva ao adoecimento psíquico. O outro extremo, ele pode levar a uma perturbação da alma, a pessoa não fica bem quando ela não desenvolve um trabalho excelente, quando ela não, alcança reconhecimento, porque esse reconhecimento depende da excelência. Então, como encontrar esse caminho do meio, essa virtude aristotélica que é encontrar o caminho do meio? Como desenvolver essa virtude? Pensando nisso, eu preparei 3 deliberações, são 3 atitudes, são 3 decisões que você pode tomar e implementar na forma como você vai encarar e como você vai pensar o tema da sua saúde no trabalho. Por que eu estou falando, assim, sobre deliberação, sobre decisão, sobre como encarar? Porque não existe fórmula pronta. Cada pessoa
vive uma situação. Ainda que exista, um modelo neoliberal, cada situação é uma situação, cada empresa é uma empresa, você tem diferentes tipos de liderança, você tem diferentes formas de interação dentro da empresa e você tem o seu caso, que é um caso particular, seu, é um caso específico. Por isso, não existe fórmula pronta. Mas eu vou trazer 3 elementos para você pensar e possivelmente até implementar para a sua situação. Primeiro elemento é a elevação da consciência. Elevar a consciência começa com a observação. Immanuel Kant, filósofo iluminista, grande representante da filosofia moderna, na Crítica da Razão Pura, ele traz alguns conceitos que são bem interessantes para a gente pensar essa questão de como desenvolver a consciência. Ele diz o seguinte: toda consciência é formada por sensibilidade, intuições, conceitos e o entendimento. Então vamos por parte, vamos entender cada um desses elementos. A sensibilidade, que é a sensibilidade? É resultado das experiências, né? É o que você vê, é o que você ouve, é o que você fala, são as interações que você tem com o mundo. A sensibilidade forma as nossas intuições. As intuições são aquilo para o qual tende o nosso pensamento, é aquilo para o qual você procura respostas. Agora, os conceitos, eles formam o entendimento. O entendimento é quando você junta essas peças, quando você encontra resposta para aquilo que as suas intuições procuram. Intuições sem conceitos são cegas. Conceitos sem intuições são vazios. Então você precisa dos conceitos para formar o seu conhecimento. Essa elevação da consciência depende de deliberação. Então você vai deliberar para buscar esses conceitos. Essa é uma ação prática. E aí isso me leva para o próximo item, que é a percepção da realidade. A partir do momento que você tem essa consciência elevada, que você começa a se informar de como funcionam os mecanismos da ética e compliance dentro da sua empresa, a partir do momento que você desenvolve o senso de autoobservação, tudo isso está lá naquele primeiro item de elevação da consciência. Aí você cria, né, desenvolve os meios e a capacidade de percepção da realidade. Essa percepção da realidade é o olhar para o seu entorno, observar o seu ambiente de trabalho a partir desse conhecimento que você adquiriu, a partir desses conceitos que você internalizou, a partir de um olhar mais treinado, a partir de uma percepção treinada. Você vai olhar para a empresa, você vai olhar para aquela cultura corporativa, você vai observar as lideranças dessa empresa, você vai observar como age a sua própria liderança, você vai observar a incidência de adoecimento mental nessa empresa que você trabalha. Então, assim, essa percepção da realidade, ela vai te dar elementos para você pensar o que pode ser feito, porque você não vai mudar a cultura corporativa do seu local de trabalho, mas sabendo como ela funciona, você pode estabelecer limites. A vontade é uma escolha. Querer fazer algo pela sua saúde é uma escolha. Para fazer o que é possível, é preciso vontade para atuar naquilo que depende de você. No final das contas, a gente tem que pensar o seguinte: uma organização, ela é feita de pessoas. Então, mesmo que você não consiga mudar
a organização, você não vai nem tentar mudar, você não vai conseguir mudar. Mas você pode mudar aquilo que está na sua alçada. Por exemplo, se você é um funcionário que está na base da pirâmide, você vai estabelecer limites para aquilo que é importante para a sua saúde. E você vai conversar. Se você está numa posição de liderança, aí a sua responsabilidade é muito grande, porque você pode transformar a sua equipe, você pode estabelecer essa equipe como um exemplo dentro dessa instituição, dentro dessa corporação, e a partir daí conseguir começar até a mudar uma cultura organizacional, mas o importante é que você, dentro da sua equipe, você tem controle, você consegue mudar algumas coisas e estabelecer uma relação de confiança com as pessoas que trabalham com você, né? Talvez essa atribuição de vontade seja em relação à forma como você vai passar a encarar o trabalho daqui para frente, ao valor que você atribui para as pessoas que trabalham ao seu lado e para as pessoas que trabalham com você, para as pessoas que contribuem para o sucesso da equipe. É muito importante pensar isso, porque isso depende de você. Essa atribuição de vontade não é um mero conceito abstrato. E também não é aquele querer é poder, eu vou fazer tudo o que eu. Não, querer não é poder. Querer é deliberar sobre aquilo que está ao seu alcance, que está sob a sua zona de controle. A vontade nos move. Por isso, é preciso vontade para agir naquilo que é possível a partir de uma posição consciente e certamente não a partir de um abismo do sofrimento psíquico. Se você achou essa conversa interessante, deixa uma mensagem, vamos interagir, vamos falar sobre a saúde no trabalho, porque isso é uma coisa que importa para todos nós, para todo mundo que trabalha, independente do cargo, independente do nível hierárquico. Pensar com a cabeça fresca é sempre melhor. E lembre-se, trabalhar é preciso, sofrer não. Muito obrigada pela sua companhia, até a próxima semana e um abraço.